apoiar projetos. Então, o curso surgiu principalmente do nosso desejo de ser aluno de um curso desse tipo. Então, a gente resolveu compartilhar essa experiência. Para quem não está muito familiarizado, o mandato coletivo da bancada ativista é uma inovação política. Nós somos 8 codeputados de diferentes pautas, de diferentes trajetórias, mas a gente tem 3 pontos, principalmente, em comum, que é o compromisso com o combate às desigualdades sociais do Brasil, compromisso com a democracia, o compromisso com a transparência. E esse curso de hoje, ele atende principalmente esse terceiro compromisso, mas os outros também, né, com a transparência. A gente teve mais de 600 inscrições, ficamos super felizes. Esse espaço aqui não comporta muito mais do que 250 pessoas, por isso muita gente ficou de fora, mas a gente conseguiu viabilizar a transmissão. Ele está sendo transmitido pela TV Alesp e também pelas redes da bancada. Então, se tem pessoas que vocês conhecem que ficaram de fora ou que teriam interesse nesse conteúdo, pode avisar para acompanhar. Eu vou falar rapidamente. A gente vai ter 4 aulas, hoje e as próximas 3 quintas-feiras, sempre das 2 da tarde até as 5 da tarde. E a programação hoje é uma aula mais introdutória. A Denise Soares Ramos, que está ali, daqui a pouco ela vai falar. Ela trabalha há muitos anos aqui na Assembleia Legislativa, entende muito desse assunto. Ela vai dar uma introdução do que para que servem as emendas. Depois a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, vamos fazer um intervalinho breve, e depois do intervalo, a Samira, que está sentadinha ali no canto, que vai levantar a mão agora, ela é economista do nosso gabinete, né, do gabinete do mandato coletivo da bancada ativista. Ela vai apresentar para a gente as emendas de 2018, né, que estão sendo efetuadas agora em 2019, que foram aprovadas pela gestão anterior de deputados, que emendas são essas, que cara elas têm e tudo mais, e vai contar como é que se chega nessas informações. Depois a gente vai ter mais um períodozinho de perguntas e respostas, e encerramos por hoje. Na próxima quinta-feira, que é o dia 24, vamos ter representantes de vários mandatos explicando como é que acontecem as emendas aqui na Assembleia Legislativa e como é o processo dos mandatos de escolha dos projetos. E também vamos receber uma pessoa, que é um advogado, que vai comentar sobre os efeitos políticos das emendas parlamentares no sistema político brasileiro. No dia 31, é a vez de organizações da sociedade civil que já receberam emendas, que têm experiência nisso, compartilharem as experiências dessas organizações para apoiar quem está, principalmente, né, para apoiar quem está entrando nesse mundo. E, no último dia, que é dia 7 de novembro, a gente vai dedicar, sobretudo, a esclarecer dúvidas, conversar sobre os assuntos que já aconteceram, e o José Nildo, que é advogado do mandato coletivo, vai focar mais em apoio a dicas e tudo mais para instituições que têm interesse em receber emenda algum dia. Tá? Bom, então, antes de passar a palavra para a Denise, eu queria fazer uma pergunta, né, para a gente se conhecer um pouco melhor, de onde vocês vieram. Então, por favor, levanta a mão quem trabalha para governo, prefeitura, secretaria. Temos algumas pessoas aqui que trabalham para o governo. Quem trabalha em organização não governamental, entidades beneficentes, etc. Obrigada. Universidades, estudantes. Obrigada. E que mais pode ser o que eu não falei? Como? Movimentos sociais. Conselheiros. Associações. Então, bastante sociedade civil aqui, né? Então, é isso. Eu queria agradecer muito a presença da Denise. Ela é uma pessoa que foi altissimamente recomendada. Eu tive a oportunidade de conhecer na organização para esse curso.
ela tem bastante experiência nesse assunto e acho que vai poder dar uma introdução muito legal. Obrigada, viu, Denise? Bom, gente, obrigada. Primeiramente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Pelo que a Cláudia falou, então, acho que quase ninguém aqui da casa, então, sejam todos bem-vindos à Assembleia, né? E esperamos que vocês estejam mais vezes aqui conosco, frequentando os gabinetes do mandato e dos outros demais parlamentares. Agradeço muito à Cláudia pela oportunidade. Eu fiz uma coisa simples, tá? Não espero esgotar o tema, muito pelo contrário. Nós vamos ter outras quintas-feiras para falar disso. Vai ter a aula com o Marcos, que é um outro assessor aqui da casa muito bom, que é do PSOL, que vai falar sobre como funcionam as emendas, como elas são feitas na prática. Então, aqui foi mais uma visão um pouco introdutória, digamos assim. A gente não tinha muito o feedback de qual era o público, então, o nível que a gente ia ter, o pessoal já acostumado com esse linguajar de orçamento, né, desse linguajar de verbas públicas. Então, por favor, se eu estiver falando de uma maneira muito simples, digamos assim, vocês, por favor, tenham um pouco de paciência. Se eu estiver falando algo um pouco que não dê para entender, vocês também, por favor, me peçam que a gente esclarece se ficou um pouco juridiquês, digamos assim. Mas eu acho que está num linguajar razoável. Eu tenho uma experiência razoável aqui na casa, já trabalhei algum tempo em gabinete, trabalhei na liderança do governo, agora eu estou na liderança do Partido Novo, mas também já trabalhei no Executivo. Então, também vi um pouco o outro lado de como funcionam as emendas, né? Mas hoje vocês vão também conseguir me trazer um pouco da experiência de quem está do outro lado da sociedade civil. Bom, então, começar aqui. Então, a ideia era fazer o que são e para que servem as emendas parlamentares, né? Então, para falar de emenda parlamentar, a gente tem que fazer um contexto, né? Então, a gente está dentro da questão orçamentária do Estado, né? A lei orçamentária é a lei que fixa as despesas e estima as receitas, né? Então, você tem uma previsão de quanto vai receber, quanto o Estado vai receber. E ele define, a hora que ele fixa as despesas, ele define como e de que forma serão feitos esses gastos públicos, né? Observada todas as demais regras exigentes, o Estado tem obrigações, digamos assim, de gastos, né? Obrigações constitucionais na área de educação, na área da saúde, enfim. O orçamento vigente, ou seja, o orçamento ele é sempre uma lei, digamos assim, que tem que ser renovada todo ano. Todo ano o Executivo manda um projeto para a Assembleia, isso nas 3 esferas, né? União, Estados e municípios. Então, no caso aqui, o governador encaminha uma proposta de gastos, digamos assim, para o Legislativo. E a proposta atual, que então foi aprovada em dezembro do ano passado, e ela vale para o ano seguinte, então, a lei que fala de como devem ser gastos o dinheiro público este ano, é essa Lei 16.923, de janeiro de 2019. Eu estou trazendo ela só para a gente conseguir ver como já foi feito, porque eu acho que vai ficar mais claro para entender quais são as possibilidades de emendas. Tá? Para este ano, digo, agora, né, a proposta está na casa, é o projeto de lei 1112 de 2019, quem depois quiser acessar no site da Assembleia consegue ver a proposta, e ali já tem um valor destinado para cada parlamentar que ele pode utilizar como emenda parlamentar. É isso que vamos passar agora. Até aí, tranquilo? Podemos? Cláudia, por favor, você também me interrompa. As emendas parlamentares. Então, as emendas orçamentárias, elas são indicações, tá? São indicações de repasses de dinheiro público, seja de maneira voluntária ou obrigatória, definidas pelos deputados no exercício de seu mandato parlamentar. Por que eu uso esse termo repasse voluntário ou obrigatório?
porque aí a gente tem que parar um pouquinho e falar dessa emenda constitucional 45 de 2017. Até dezembro de 2017, não existiam emendas orçamentárias impositivas. Ou seja, o que quer dizer? O deputado, até o exercício de 2018, ele não podia definir, por conta própria, no orçamento do Estado, como ele gostaria que algo fosse utilizado em prol de determinada entidade, de determinada prefeitura. Ele podia fazer o que a gente chamava de uma indicação, de uma sugestão, que caía muito mais numa questão política, né, do que numa questão, digamos assim, legislativa. Então, normalmente, os deputados, alguns com mais entrada no governo, outros com menos, eles conseguiam sinalizar as necessidades dali que chegavam até ele no seu mandato, e, se eles sensibilizassem o governador, os secretários, eles conseguiam esse repasse de verba. Então, às vezes, você pode ter, por exemplo, um deputado do interior, um deputado, vamos pegar um exemplo, São José dos Campos, por exemplo, a Santa Casa de São José dos Campos está passando por dificuldade, a Santa Casa aqui de São Paulo, por exemplo, sempre passa por dificuldade. Então, sempre, às vezes, vem, conversa com os parlamentares, e, às vezes, os parlamentares iam ali na Secretaria de Saúde, conversavam e conseguiam, de uma maneira política, mostrando ali a necessidade, conseguiam um repasse, uma emenda para aquela entidade, para aquela prefeitura. Mas isso era feito de maneira voluntária. Tá? A partir da emenda constitucional 45, que é de dezembro de 2017, passou a ser obrigatório uma parte do orçamento do Estado, ou seja, uma parte do dinheiro que o Estado tem para gastar, ele obrigatoriamente tem que utilizar da maneira que os 94 deputados definem. Tá? Então, isso passou a ser chamado de emendas impositivas. Tá? E é o que a gente agora vai falar com um pouquinho mais de propriedade. Eu estou vendo o pessoal preocupado. Se for de interesse, depois eu posso disponibilizar a apresentação. Não tenho, tá? Não tem problema. Bom, então, aqui eu trouxe a emenda, só porque ela é um marco legislativo, ela é importante. Então, a gente fala das emendas impositivas a partir de dezembro de 2017. Basicamente, o que a emenda vem falar? Ela vem falar que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão de 0,3% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que, no mínimo, a metade do percentual deve ser utilizado em ações e serviços públicos de saúde. Aqui embaixo ficou ruim, né? Acho que não dá para ler essa parte de baixo, dá? Desculpa, mas depois eu forneço mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Para vocês terem uma noção de quanto que a gente está falando, né? Vou pegar aqui a cola, peraí, gente. Para o próximo ano, ou seja, na proposta que está aqui na casa agora, de 2019, né, para o exercício do ano que vem, a gente está falando em R$ 5.160.000 para cada parlamentar. Tá? Então, cada parlamentar tem R$ 5.160.000 que ele pode dispor de uma maneira que ele defina. Queria apresentar para vocês o deputado Alex de Madureira, que está ali espiando. Seja bem-vindo, deputado, se o senhor quiser. Metade desse valor, necessariamente, R$ 2.580.000, deve ser utilizado na área da saúde. Tá? Ou seja, dos 5 milhões que o deputado tem, ele necessariamente precisa colocar 2,5 milhões, 2.580, em ações ou serviços de saúde. O restante ele pode destinar para qualquer outra área do orçamento: educação, desenvolvimento social, agricultura, esporte, enfim. Tá? A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previsto, então, no parágrafo anterior,
inclusive para custeio, ou seja, o deputado ele pode mandar parte desses 2 milhões, inclusive para utilização em custeio. Alguém aqui é da área da saúde, só para eu ter uma noção? Prefeitura ou entidade? Prefeitura? Então, por exemplo, seria possível fazer um repasse para a prefeitura comprar, por exemplo, medicamentos. Não sei se vocês têm essa questão na prefeitura de vocês, que seria considerado custeio, né? Então, o deputado pode. O que essa emenda fala? Que o valor que o deputado destina vai ser descontado do valor que o Estado é obrigado a colocar na área da saúde. Então, parte daquele repasse obrigatório que vem do governo federal, que tem que vir para os municípios, já vai ser computado aqui. Tá? Porém, ele não pode... Então, a única regra que consta na emenda, na Constituição agora, é que esse valor não pode ser utilizado para pagamento de salários. Tá? Então, por exemplo, você tem um hospital que atende SUS, você pode receber um repasse, por exemplo, 2 milhões, 10 milhões, eu vou falar ali mais na frente, por exemplo, para a compra de um equipamento, para a compra de medicamento, para custeio, mas você não pode utilizar para pagamento de salário, nem demais encargos relativos a remunerações, tá? Encargos decorrentes de vínculo empregatício. Tá tranquilo? Muito. Esse valor, o 0,3%, ele é de natureza obrigatória, ou seja, o Estado ele não pode não adimplir, não pode não executar o repasse desse valor, seja para as prefeituras, seja para as entidades ou para os movimentos que o deputado tiver indicado, a não ser que haja um impedimento de ordem técnica. O que seria um exemplo de impedimento de ordem técnica? O deputado fazer indicação para uma entidade, por exemplo, que não tem CNPJ. Né? Estar regular perante os órgãos de controle, então, estar com o contrato social correto, CNPJ, certidão negativa, isso são requisitos para quê? Para você poder firmar o convênio com o poder público. Então, o deputado ele até pode ter intenção de fazer esse repasse para a entidade ou para uma prefeitura, por exemplo. Mas, se a prefeitura estiver com dívidas, estiver com valores pendentes para com o governo do Estado, o governo não pode fazer o convênio e repassar o dinheiro. Tá? Então, este é um dos exemplos de impedimento de ordem técnica. Então, o que eu diria, mas isso nós vamos ter uma quinta-feira só sobre isso, como a Cláudia já colocou, o que eu diria que é muito importante para quem pretende pleitear, principalmente para as entidades, prefeituras normalmente já têm um corpo jurídico mais organizado que está à frente disso, mas entidades, principalmente, a gente sabe, entidades pequenas têm uma dificuldade maior. Então, cuidado com a sua documentação, se está tudo em dia, os impostos, enfim, uma parte burocrática que é importante estar em dia, senão você perde essa oportunidade. Aqui eu vou pegar agora o orçamento desse ano, só para mostrar para você como como é bem detalhado a maneira como o deputado indica aonde ele quer gastar e de que maneira ele quer gastar. Então, na lei atual, né, na lei que fala sobre o orçamento deste ano, a gente vai ter 2 anexos. O anexo 2, ele fala só sobre as emendas parlamentares em ações e serviços da saúde. E o anexo 3, ele vai falar de todas as demais áreas. Então, só um minutinho, gente, que eu preciso... Aqui, ó. Acho que está pequenininho, mas eu acho que dá para ver. Então, esse aqui é o anexo 2, que ele fala das ações e serviços da saúde. Não sei se dá para ler, mas vocês conseguem ver. Isso aqui está publicado, isso aqui é público, isso aqui está na lei, faz parte da lei orçamentária desse ano. Então, vocês veem ali, ó, o nome do deputado, qual é a entidade ou a prefeitura que ele pretendeu beneficiar,
tem o município, né, se for a entidade onde é a sede dela, o CNPJ, então vocês vejam que isso é público. E qual é o objeto? Então, vamos pegar aqui aleatoriamente. Ali, ó, primeiro, o deputado Abelardo Camarinha. Ele destinou para a Pai de Marília R$80 mil para aquisição de um equipamento. Terceira hipótese, ali, o mesmo deputado da Camarinha é um deputado de Marília, então vocês podem notar que a atuação dele está bastante... o que, por um outro lado, também depois tem o que a Cláudia falou, que isso traz também transparência, você consegue ver quem o deputado está ajudando, o que ele pretende. Então, é também uma ferramenta de ação nossa, como cidadãos, né, de enxergar onde está sendo, de como e onde está sendo colocado o dinheiro, que a Samira vai falar depois. Então, vocês vejam lá, ele coloca para a Associação Feminina Marília Gota de Leite, é isso? Para custeio, 100 mil. Aqui, ele só coloca para custeio. Quando ele apresenta numa planilha, que aí é a função do parlamentar, ele tem que dizer exatamente para quê, para custear o quê, no que esses 100 mil tem que ser gastos. Eu vou pegar aqui um outro exemplo que seja um pouco mais detalhado. Ó, por exemplo, aqui, o deputado Afonso Lobato. Natividade da Serra, então ele está mandando o recurso para a Prefeitura de Natividade, mas é para quê? Para aquisição de um veículo de transporte de pacientes, tá? No valor de 150 mil. E, assim, a gente vai ver que estão todos os 94 deputados estão detalhados aqui. Tá? Tudo, essa é a parte dele de saúde. Uma questão, uma observação, só uma curiosidade, é, no mínimo, metade da verba em saúde. Se o deputado quiser aplicar 100% dessa verba dele de 5 milhões em saúde, ele pode também. Tá? Mas aí fica a critério dele. Aí, eu vou passar aqui para a gente chegar nas ações que não são da saúde. Aqui da saúde. Então, vocês podem ver, quanto mais o deputado... uma questão que, às vezes, é interessante, de valores. Né? O valor, tem secretarias que elas definem um valor mínimo para firmar o convênio. Normalmente, a gente está falando entre 50 e 100 mil, normalmente, mas é uma regra que pode variar de secretaria para secretaria. E você tem ações que são meio, digamos assim, tabeladas. Então, por exemplo, veículos, se for veículo para transporte de passageiro, custa X. Se for ambulância, custa Y. Ambulância, UTI, tem um outro valor. Por quê? Porque são coisas já padronizadas, né? Diferente de custeio, que você pode modular ali o valor. E um equipamento, claro, vai variar o custo. Né? Você tem equipamentos caríssimos e você tem, às vezes, um equipamento mais simples. Tá? Isso tudo tem que ficar detalhado. Exceto saúde, aqui. Eu vou fugir do A, senão a gente vai falar do mesmo Abelardo Camarinha. Vamos falar de um outro deputado aqui. Vamos para o... aqui, Alencar Santana. O deputado Alencar Santana, por exemplo, ele... está bem interessante porque ele escolheu várias secretarias diferentes. Então, olha só, o deputado Alencar, ali na primeira prefeitura de Hortolândia, qual que seria? É uma ação na área de esporte, reforma e aquecimento da piscina do Centro Poliesportivo, R$100 mil. Planejamento. As prefeituras têm muitas demandas, normalmente em ações de infraestrutura, obras, recap, asfalto. Então, normalmente, a gente tem muita emenda parlamentar, principalmente deputados que são do interior, né, que essa ação, porque aqui na capital, para recapear, precisaria, acho que, de todos os deputados juntos e o dinheiro não é suficiente. Mas, quanto menor é a cidade, normalmente isso faz uma diferença. Né? Então, por exemplo, ali ele está mandando para a construção de praça entre os bairros. Vocês veem que ele tem que detalhar bem. Né? Aqui, desenvolvimento social.
Prefeitura de São José dos Campos, aquisição de veículo para obra social e assistencial Nossa Senhora do Rosário. Aqui é interessante, porque ele poderia ter feito a emenda direto para essa entidade, tá? Que é essa obra assistencial. Por algum motivo, talvez já sabendo que a entidade, às vezes, tinha alguma dificuldade, ele optou por passar para a prefeitura, mas já dizendo que a prefeitura teria que repassar para a entidade. É uma saída, mas que aí ele passa por mais um trâmite burocrático, que é de envolver a prefeitura também. Tá? Ação na cultura, por exemplo, difusão cultural. A gente tem essa ação na Secretaria da Cultura, então ele está colocando lá, certamente deve ter detalhado que ação seria essa de difusão cultural. Tá? Congregação das Filhas, Nossa Senhora, Estela Maris, papapá, custeio para acolhimento na área de desenvolvimento social. Essa emenda é um exemplo de uma emenda que não foi paga. Tá? Por quê? Porque a Secretaria de Desenvolvimento Social, entidades aqui que atuam nessa área, elas não recebem, a Secretaria não aceita convênios na área de custeio. Então, entidades que sejam da área de desenvolvimento social, elas precisam focar em obras, reformas, ampliação ou compra de algum equipamento. Certamente, ele perdeu essa emenda de 100 mil. Tá? Aí, o que acontece? Como assim perdeu? Ele não conseguiu fazer este repasse para essa entidade que ele pretendia. Tá? Isso é o impedimento de ordem técnica. E aí, o que acontece com esse recurso? Volta para o orçamento do Estado. O orçamento, então, volta para o bolo geral e o Estado distribui da maneira que quer. Tá? Tranquilo, gente? Pois não? Cultura eu posso olhar aqui depois. Cultura de cabeça eu não me lembro de todos. Eu acabei focando mais na área de desenvolvimento social. Desenvolvimento social, você não pode custeio. Você pode investimentos, mas vai ter um slide sobre isso. Compra de aquisição de equipamentos, reforma, construção, obra, tá? Mas não pode custeio. Agora, aqui na cultura, você tem várias ações específicas da própria Secretaria de Cultura que o deputado pode... aí teria que dar uma olhadinha. Eu tenho alguns exemplos aqui, se quiser, depois a gente... Posso te passar, tá? Pois não? Então, isso é um puxão de orelha que a gente tem que dar no governo. Isso não está ainda muito claro. Tem algumas secretarias, por exemplo, a Secretaria da Saúde já disponibilizou no site dela uma cartilha para a elaboração de convênios. A Secretaria de Educação também já disponibilizou essa cartilha, o que pode e o que não pode para assinar convênios. Mas que eu saiba, pelo menos até onde eu estou informada, isso ainda não foi... não é um padrão de todas as secretarias. Mas aí também tem o outro lado, né? Aí vocês podem procurar o parlamentar de vocês e pedir, porque aí o deputado tem mais condições de acessar a secretaria e perguntar especificamente. Aí, já com um projeto, digamos assim, específico, isso pode, isso não pode, entendeu? Porque é sempre ideal a gente tentar fazer isso previamente para não cair na questão de impedimento de realização do convênio. Denise, pessoal, eu vou fazer uma sugestão. Como essa aula está sendo transmitida, tudo que é falado fora do microfone não é captado, então as pessoas que estão fora não conseguem entender. Eu vou sugerir que a apresentação chegue até o final, aí a Denise vai sentar aqui e esse microfone sem fio vai ficar para quem quiser fazer perguntas. A gente até organiza uma fila, alguma coisa assim. Pode ser? Bom, então, passada aqui. Então, isso é da lei vigente. Para o próximo orçamento,
o orçamento ainda está aqui, então é momento ainda de apresentar os seus pedidos, as suas demandas aos deputados, e eles podem apresentar isso para o orçamento do ano que vem, que provavelmente o projeto deve ser aprovado aqui na casa entre dezembro e começo de janeiro. Normalmente a gente aprova a lei orçamentária, e aí é o momento do parlamentar apresentar essas suas demandas, tá? Então, aqui. Então, bom, já acabei falando, né, que o deputado pode apresentar demandas nas mais diversas áreas do Estado, né? Então, as mais comuns, como a gente já viu, saúde, até porque tem a parte obrigatória. Desenvolvimento regional é um viés só de prefeitura, obras de infraestrutura, então, recap, asfalto, reforma de praça, reforma de qualquer prédio público, por exemplo, velório, praça, centro acadêmico, enfim. Tá? Esporte, cultura, desenvolvimento social, entra a maior parte das entidades que tem esse viés assistencialista, educação, agricultura, etc. Cada secretaria tem as suas regras, como eu falei, como a colega perguntou. Nem todas já estão disponibilizadas, mas aí o deputado consegue te dar esse retorno. Aí eu acabei não trazendo de todas as secretarias, eu trouxe das mais comuns, imaginando que fosse mais ou menos atender o público presente. Então, daí, como eu falei, se tiver mais dúvidas, a gente olha caso a caso. Então, da saúde, o que a gente pode dizer que tem de regras para a assinatura dos convênios? Somente podem ser beneficiários dos convênios, né, do repasse de verbas, quem atende SUS. Tá? Precisa atender SUS. Por exemplo, o Hospital Militar, ele não atende SUS. Então, apesar dele ser um hospital estadual, ele não atende pelo SUS. Então, ele não pode firmar convênios com a Secretaria da Saúde. A gente tem muitos deputados aqui que são ligados à pauta de segurança, são ligados a policiais. Então, assim, eles não podem passar dinheiro para esse hospital? Eles podem, mas não pela rubrica da saúde. Aí eles têm que, por exemplo, quem custeia esse hospital? A Secretaria de Segurança Pública. Então, tem que mandar o dinheiro para a Secretaria de Segurança Pública, para a Secretaria de Segurança firmar o convênio. Tá? Então, só quem é beneficiário do SUS. Pode ser tanto unidades próprias do Estado, quanto das prefeituras. Hospitais estaduais, universitários, UBSs, as AMEs podem receber também, firmar convênio. Hospitais filantrópicos ou sem fins lucrativos, não tem problema, desde que eles atendam o SUS. E o objeto, como eu já tinha dito, ele pode ser custeio, compra de medicamento, aquisição de aparelho, veículo de uso hospitalar, obra, construção, reforma, ampliação. O que não está aparecendo aí para vocês é o seguinte: obra, construção, reforma, ampliação, somente se a área for própria do hospital ou da entidade. Tem que ter a propriedade. Por exemplo, se é um hospital, é difícil, né, gente? Isso a gente vai ver mais em entidade, mas se a sede é alugada, não pode ter reforma nem ampliação. Tá? Um dos requisitos é apresentar a matrícula do imóvel. Além disso, por exemplo, um caso muito comum, somente no interior, santas casas, sob intervenção, né? Porque a Santa Casa já está em situação de tão dificuldade que ela já está sob intervenção. Aí é possível fazer o convênio com a prefeitura, porque, como a prefeitura é interventora, ela pode receber o dinheiro, receber o recurso e utilizar na Santa Casa. Secretaria de Desenvolvimento Social. Quem são os beneficiários? Quem pode firmar convênio para receber recurso na área de desenvolvimento social? Prefeituras e organizações da sociedade civil. Creche não recebe dinheiro do desenvolvimento social. Tá? É muito comum isso, é uma demanda frequente, mas creche não recebe. A gente vai ver que a creche, salvo engano, ela pode receber pela educação, tá? Mas aí tem regras específicas. Para organizações da sociedade civil,
é obrigatório que ela tenha o certificado de regularidade de cadastro da entidade, o CRCE, que é feito pela Secretaria da Justiça, salvo engano. Você tem que ir lá preencher, colocar uma série de documentações e uma série de outros documentos que aí a gente vai ter o momento específico para olhar. É bastante, são vários documentos que são exigidos. E, neste caso, somente investimento, compra de equipamento ou obra, reforma ou ampliação, desde que a entidade seja proprietária do imóvel. Tá? Secretaria da Educação. Quem pode ser beneficiário? Escolas estaduais, municipais de ensino básico, creches e entidades, desde que tenham essa certificação do MEC. Tá? Nesse caso, o objeto depende do beneficiário. Não dá para ler, mas o que eu tinha posto? Por exemplo, escolas municipais e estaduais, elas podem ser beneficiárias de obras e reformas. Então, por exemplo, muito comum, os deputados que atuam nessa área mais de educação, eles mandam recursos para reforma de quadra, aquisição de computadores, melhora de laboratório. É possível, mesmo que seja uma escola estadual. Por quê? Porque daí ele crava ali que eu quero que o recurso vá para a reforma da escola estadual Guilherme Jorge, por exemplo. Tá? É possível? É. Escola municipal também pode, só que você tem que deixar bem claro o que é. Pode ser aquisição de veículo, de ônibus escolar, pode ser mobiliário, então mesa, cadeira, televisão, já falei, computador. Entidades, ou seja, se não for nem escola municipal nem estadual, se for creche ou demais entidades que atuem nessa área de educação, somente material de uso permanente. Tá? Só pode adquirir material de uso permanente. Eu tinha me focado mais nessas áreas, mas, como eu falei, a gente pode agora, se for o caso, a gente para e dá uma olhada em outras secretarias específicas. Aqui já é quase que uma conclusão aqui, que eu digo que assim, as emendas parlamentares, elas por muito tempo foram mal vistas, foram vistas como uma forma seja uma interferência do parlamentar na destinação do recurso do Estado, seja como uma possibilidade do parlamentar beneficiar quem ele quer, né? Mas eu acho que a ferramenta em si ela não pode ser crucificada. A ferramenta ela é boa. É o que eu digo aqui, o bom uso da ferramenta, ou seja, o bom uso das emendas parlamentares. Ela só é ruim se quem está se aproveitando dela for mal intencionado. É a história da faca. Ela pode ser utilizada para você cortar um bolo, uma pizza, ou para você machucar alguém. Então, não vamos condenar a faca, né? Então, as emendas parlamentares, seja no formato impositivo ou de repasse voluntário, elas são excelentes vetores de descentralização de poder e de utilização de recursos públicos, porque o legislativo consegue colocar ali o dedo e dizer: não, eu quero que venha dinheiro para esta prefeitura para fazer isso, eu quero que venha dinheiro para essa entidade é correta, ela faz um trabalho bem feito e ela precisa desse recurso. Tá? Então, se bem utilizadas, elas podem ser ferramentas importantes, seja para o parlamentar atender, sim, as demandas do seu eleitorado, que isso é uma forma ética e republicana dele agir no exercício do seu mandato, de maneira transparente, porque a gente viu, ele está dando o nome dele, o sobrenome dele, ele está colocando ali o CNPJ de quem ele quer ajudar e de para que ele quer que ajude. Então, inclusive, a sociedade consegue ver se essa ajuda chegou, se está lá, por exemplo, um carro, se ele está colocando lá uma van para transporte de passageiro, você consegue ver se a van está lá, se a van existe, né? E as demandas a ele seja para facilitar a penetração do Estado em ações que muitas vezes são escondidas, são pequenas, representam questões de minorias ou entidades pequenas, seja para outras demandas que não são urgentes
na visão do Estado. Urgentes, não diria, mas não são tão claras. Então, o orçamento ele é finito, a gente sabe disso, o Estado já tem os repasses ali obrigatórios, saúde, educação, segurança, e, muitas vezes, ele não consegue ter essa capilaridade de atender todas as entidades que fazem, sim, um trabalho bem feito. Então, é uma forma, sim, também da gente pulverizar e atender mais pessoas com recurso público. Tá? Bom, era isso. Espero que tenha sido uma aula. Aí, tentei fazer uma introdução. Enfim, estou aqui à disposição. Espero que tenha sido atingidos os objetivos. Obrigada, Denise, pela super aula. Eu vou fazer uma proposta, um pouquinho de mudança do nosso programa, porque algumas perguntas que começaram a vir, elas estão incluídas na próxima apresentação. Acho que vai ser mais proveitoso a gente fazer a próxima apresentação e depois abrir para perguntas gerais. Pode ser? Denise, você pode ficar com a gente? Então, por favor, acomode-se. Então, agora eu vou passar a palavra para a Samira. Ela vai mergulhar um pouco mais nesses dados que a Denise trouxe, de como foram as emendas de 2018, que estão sendo executadas agora, como chegar nessas informações, uma análise desses dados, e a gente está aqui tudo trabalhando conforme a coisa anda. O Zé vai ficar com a gente aqui? Então, o José Nildo vai ficar com a gente aqui também. A primeira pergunta que apareceu era quais são as demandas, né, das secretarias, quais são os critérios que elas colocam, e a gente teve acesso a uma série de informações passadas pela Casa Civil para os mandatos, que agora a gente vai compartilhar com vocês, depois na fala do José Nildo. Ok? Samira... E aí, no final, a gente pergunta se está todo mundo muito cansado, se quer dar um intervalinho, se a gente vai direto, isso a gente vê daqui a pouco. Samira, posso passar a palavra para você? Samira é economista, trabalha no mandato, também é novidade aqui no mundo legislativo, e ela vai compartilhar um pouco a apresentação que ela fez. Obrigada, viu, Samira? Está abaixo. Oi, agora vai. Boa tarde. A Denise ficou preocupada se fosse ficar muito juridiquês, e eu fico preocupada se vai ficar muito economês, mas a gente vai se compensando aqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês, a Cláudia começou falando hoje mais cedo sobre alguns pilares, né, do nosso trabalho no mandato, entre eles, transparência e redução de desigualdades, né? Então, a gente tem uma preocupação do acesso às informações. Então, aqui, acho que a gente sai um pouco do nosso gabinete, do trabalho de vocês, e pensa mais na sociedade, né, no acesso dos cidadãos para o uso desses recursos públicos, que não são poucos, né, e como que eles podem saber o que está sendo feito, né, para além do que está na lei, né, no documento da lei orçamentária. Tá? Então, é uma coisa bem breve. Eu até, a princípio, eu pensei em abrir com vocês para mostrar para vocês onde acessa tudo, só que eu fiquei com medo da internet não ficar boa, então eu só fui colocando os prints, mas é tudo tranquilamente acessável pela internet, tem os sites aqui. Né? Então, falando primeiro de transparência, tá? Como a Denise falou, então, as emendas são realizadas, não, as indicações parlamentares ao orçamento, a gente sempre fica confuso, porque se a gente quer, quando vem o projeto de lei, a gente pode fazer uma emenda ao projeto de lei do texto. Né? Então, a gente quer trocar um termo, acrescentar alguma coisa, né? E a gente, às vezes, fica assim, mas de que emenda a gente está falando? De emenda orçamentária ou de emenda do texto? Então, a gente procura colocar as indicações parlamentares ao orçamento. Né? Então, elas são feitas por forma de convênios, nas condições que a Denise mencionou, e tem algumas outras, tem uns detalhamentos que, aí, no caso, uma orientação que a gente passa é assim,
vocês podem acessar as secretarias, mas também, na hora de conversar com o parlamentar que vai colocar a emenda, peça para ele as orientações, eles têm que te orientar quais são os critérios todos, porque tem que ter CNPJ, 3 anos, tem alguns critérios bem técnicos. Tá? É difícil, né, você associar, então, você pega o orçamento na lei, né, as emendas na lei orçamentária, e você tem os convênios, e é difícil fazer esse depara para olhar exatamente, fazer o batimento do que está indo para onde. Né? Até porque, às vezes, mais de um parlamentar dá uma emenda para o mesmo produto, às vezes pode entrar dentro do mesmo convênio, fica difícil fazer essa separação. Então, esse é um pouco o desafio. Tá? Então, onde a gente pode achar? Tá? Direto nas leis orçamentárias mesmo. Então, se você pegar o projeto de lei que vem do governo, não vai estar as emendas, porque as emendas vêm depois que ele passa pelo processo legislativo da relatoria na Comissão de Finanças, né, e Planejamento. E, então, elas aparecem no parecer do relator e elas vão aparecer no texto final da lei aprovada e sancionada. Tá? Então, vocês podem pegar direto no documento da lei ou aqui na Casa Civil. Opa, muito obrigada. Tem esse ícone. Isso aqui tem Oh, que beleza. Tem um botãozinho aqui do lado direito que é dos convênios de indicações parlamentares. O print ficou ruinzinho, mas está escrito indicações parlamentares aqui. Quando você clica aqui, ele abre essa tela com os anos, tá? E aqui nada mais tem do que exatamente a mesma planilha que tem na lei. Tá? A única diferença é que aqui ele vem por secretaria. Agricultura, Desenvolvimento Social vem em ordem alfabética. E na lei vem em ordem alfabética do deputado. Certo? Se a gente voltar, vocês vão ver que tem todos os anos. Não tem a de 2019 ainda. Às vezes a gente fica confuso também quando a gente fala qual é o ano de referência. Então, aqui eu vou estar falando sobre as emendas de 2019, ou seja, as que foram aprovadas no projeto de lei orçamentária de 2019, que estão sendo executadas até 31 de dezembro deste ano. Essa, que são as que ela mostrou. Essas são as primeiras que estão como impositivas. Todas essas outras aqui, não. Tá? Então, se a gente... Só para comentar, isso a gente pode vir via site da Casa Civil ou via site da transparência mesmo. Se for descer a página, lá embaixo tem as indicações, tem as transferências, né, constitucionais, as transferências voluntárias e as emendas. Tá? Tem 2 formas de chegar no mesmo lugar. E aí, o que a gente consegue ver? No site da transparência mesmo, você tem as transferências voluntárias. Tá? E aí você pode filtrar por alguns critérios. Aqui eu fui num critério regional. Estou chegando quase nada aqui de cima, imagino vocês aí de baixo. Tá? Aqui tem todas as regiões de governo. Tá? Então, aqui você tem a quantidade, os valores, o número de convênios, o valor dos convênios, e aqui a liberação dos convênios dos últimos 12 meses. Então, você tinha convênios de 10 bilhões e foi liberado 4,8. Certo? Só que dos últimos 12 meses, se a gente quiser uma série histórica, não tem. Tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, fui pegando regiões grandes que tem bastante, porque daí fica mais fácil de ver. Eu cliquei na região de Campinas, tá? E aí em Campinas aqui você tem muita emenda para a Unicamp, para o hospital da Unicamp, tá? E aí aqui aparece o número de convênio e emendas, tá, parlamentares. Aqui aparece até emenda parlamentar federal, certo? Então, aqui a gente consegue saber que tem valor de emenda nesse convênio para a Unicamp. Então, aqui até os valores são aqueles valores redondinhos que a gente está acostumado a ver nas planilhas das emendas mesmo. Certo? Mas a gente pode até abrir o convênio, mas não tem a informação de qual emenda, de qual parlamentar que foi. Certo? Isso aqui do ponto de vista dos dados abertos. Do ponto de vista do nosso parlamentar, aqui nos gabinetes, a gente tem acesso cada gabinete tem uma senha de consulta ao sistema que operacionaliza o orçamento mesmo, o fluxo financeiro do governo.
né? Então, assim, você tem o governo executando indicações parlamentares e a gente tem uma senha de consulta dessas informações, né, desses trâmites. Tá? Nem nesse sistema, então, quer dizer, uma coisa que não estaria acesso ao público, só aos parlamentares, nem nesse sistema a gente consegue fazer esse direcionamento. Então, as análises que a gente pode fazer são todas em termos do que está no projeto de lei. A gente nem sabe se isso já foi executado ou não, se foi executado no final das contas ou não. Uma coisa que a Denise pontuou também é que, se tinha algum erro técnico na lei orçamentária anterior, então, que está sendo executada agora em 19, você não tinha um mecanismo que entrasse em contato com o parlamentar para falar assim, olha, você colocou um dígito errado aqui no CNPJ, você colocou um CNPJ que não bate com o nome que você colocou, né? Ou não bate com a cidade, ou, enfim, você colocou investimento, só pode custeio, ou vice-versa. Nesse projeto de lei orçamentária que a gente está negociando agora para o ano de 2020, já tem um dispositivo no projeto de lei que contempla isso. Então, quaisquer equívocos, né, algum erro, ele tem a oportunidade de ser corrigido e tem um prazo, inclusive, para isso ser corrigido. Certo? Então, eu vou fazer aqui uma análise. Eu até pensei em investir e fazer análise dos anos para trás. Mas, como não eram impositivas, a gente não sabe, no final das contas, se foi ou não. Mesmo essas, a gente também não sabe, até porque o ano nem acabou ainda. Né? Mas eu achei que ia ser um investimento de tempo que talvez fosse levar uma discussão que, às vezes, não fosse nem pertinente. Então, eu peguei o conjunto das informações das emendas do projeto de lei 2019 e fiz um panorama geral aqui para a gente ter uma noção do quantitativo mesmo, certo? Então, eu fui lá, primeiro trabalho de tudo, peguei aquele PDF, joguei aquele PDF para um Excel e fui arrumar toda a base de dados. Acho que qualquer pessoa que já fez isso na vida sabe como isso dá trabalho, né? E aí vocês podem ver que não tem um sisteminha padronizado disso tudo. Então, às vezes, até você tem ali, vocês viram, né, a tabela com as linhas e os nomes dos deputados, às vezes nem o nome do deputado vinha certo de uma linha para outra. Então, eu tive que padronizar tudo. Os nomes dos deputados, os nomes das entidades, os CNPJs, o nome das secretarias, tudo bem certinho para conseguir fazer essa análise mais geral. Tá. Então, o que a gente tem aqui? Então, primeiro, os grandes números, né? Foram 640 milhões de reais no total, tá? Para executar em 2019. Por 94 gabinetes, deu 4... Está escrito 460. 460, eu já li o 9 de baixo. 460 milhões no total, por 94 gabinetes, deu quase 5 milhões de reais por gabinete para emendas parlamentares. Sendo que metade disso deveria ser obrigatoriamente para a saúde, no mínimo metade disso. Tá? No total, foram 2.604 emendas, sendo que 1.216 para a saúde, 1.388 para as outras secretarias, valor médio para a saúde de 190 mil, valor médio aproximado de 165 mil. As secretarias colocaram para esse ano alguns limites de valor mínimo de emendas. Então, vocês vão ver que na lei orçamentária do ano passado tinha emendas de 10 mil, 30 mil reais. Esse ano eles limitaram a 100 mil reais no mínimo o valor de emenda, exceto, se eu não me engano, depois o Zé me confirma, a Secretaria do Esporte. A agricultura também pode ser menos. Pode ser menos? Então, agricultura e esporte pode ser menos, tá? Então, dos 655 municípios, 645? 45. 568 foram contemplados. 77 não tiveram nenhuma emenda diretamente. Eu digo diretamente porque, por exemplo, teve uma emenda que foi para o consórcio do ABC. Né? Então, para tabelar aqui, eu coloquei o CNPJ do consórcio do ABC, se eu não me engano, a sede dele é em Santo André, mas vai ser beneficiado todo o consórcio, certo? Então, pode ser que ele não tenha aparecido diretamente, mas em alguma coisa indireta ele apareça, ele seja beneficiário, certo? Olhando, né, o perfil de distribuição dessas emendas no território, pensando nessa questão de redução de desigualdade, né,
os valores das emendas eles foram repassados, eles têm uma alta correlação, né? Então, assim, se a gente pensa em desigualdades, o ideal seria que fosse mais recurso para os lugares mais pobres, né? Então, que tivesse uma relação inversa. Quanto mais pobre, mais recurso, né? Aqui, eu vi que não, que quanto mais rico o município, mais emendas ele recebeu. Não é uma causalidade, né? É uma correlação, tá? E isso, mesmo se você tira São Paulo, que é ponto fora da curva, né, ainda continua com uma correlação forte. Então, quando você olha, já por outro lado, o PIB per capita, né, que é o que divide toda a riqueza do município pelo tamanho da população do município, que, ainda que imperfeitamente, é uma medida de bem-estar da população, vamos dizer assim, né, de quanta riqueza é feita, né, pela população do município na média, não tem correlação nenhuma. Então, seria isso, né? Você esperaria uma correlação negativa, não tem, mas também não tem correlação positiva, no sentido de quanto maior o PIB per capita, maior o volume de emendas, e nem com o IDH, que é o Indicador de Desenvolvimento Humano do município. Tá? Então, você tem aí uma concentração desses recursos indo para municípios que já têm uma certa concentração de riqueza. Tá? Agora, vamos lá. Quem são os campeões? Certo? Em termos de valores, tá? Tanto em saúde quanto geral, o município de São Paulo, tá? É o que recebe o maior volume de emendas, cerca de 28 milhões, isso aqui está 28 milhões, tá? De saúde, e 26, quase um valor equivalente em geral. Guarulhos, Sorocaba aparecem nos dois quadros, certo? Então, você vê que aqui são os 10 maiores. Os 10 maiores concentram 25% das aplicações. Então, 10 municípios dentro de 645 têm 1/4 do valor total dos recursos. Certo? Então, é bem concentrado. Eu acho também que tem uma questão de representatividade. Na última legislatura, a gente tínhamos 2 deputados de Sorocaba, por exemplo, a região da Baixada sempre tem bastante representação. São José do Rio Preto, que não aparece... Ah, não, está ali também. São José do Rio Preto, tínhamos 3 ou 4 deputados. Então, isso também, claro, que tem uma... Né? Exato. Eu ia fazer essa provocação... Imagina, sem problemas, faz parte. Eu ia fazer essa provocação, né, ao final, porque você tem justamente, né, as indicações dos parlamentares, em geral, para os lugares onde eles têm mais relacionamento, né, conhecem melhor as eleições e tudo mais. Certo? Mas, como sociedade, no geral, está todo mundo aqui representado, né? Então, como sociedade geral, faz bem a gente saber para onde é que esse recurso está indo. Então, aqui são os valores e aqui são as quantidades em termos de quanto valor foi destinado, né? Então, a maioria destinou 100 mil reais, emendas de 100 mil reais cravadas, né? Foram 325 emendas de 100 mil reais, 141 de 150, 125 emendas de 50 mil, 123 de 200 mil. Só para vocês conhecerem mais ou menos o tipo de faixa de emenda que passou, né, que foi colocada. Para a saúde, aqui, para geral, você tem 100 mil e 50 mil, então, quer dizer, uma emenda menor, né, que esse ano, já, em algumas secretarias, já não vai poder mais, com grande volume de emendas no geral. Tá? Então, você tem aqui um perfil, né, 100 mil, acho que é o, né, mínimo múltiplo aí, mínimo divisor, desculpa, que tem. Tá? Então, essas são as faixas que têm maior frequência de emendas. Bom, como a Denise também já falou, muitas emendas vão direto para prefeituras. Tá? Ou para prefeituras, ou, no caso de saúde, às vezes o orçamento de saúde é executado, né, gerido, por um fundo municipal de saúde. Tá? Então, coloquei prefeituras, fundos municipais como equivalentes aqui. Então, vem que quase metade dos recursos da saúde vão com essa destinação. Aliás, uma outra recomendação, vou até falar aqui, só para a gente não correr o risco de esquecer, não sei se tem gente da Santa Casa aqui, imagino que deva ter, Santas Casas que têm algum tipo de débito com o governo, não recebem diretamente, recebem via prefeitura também. Tá? A Denise tinha comentado. Tinha comentado, né? Então,
pode ser que alguma coisa que esteja aqui direcionada à prefeitura, no objeto está lá Santa Casa, certo? Mas a gente vê que nas emendas que não são obrigatoriamente de saúde, o percentual é ainda maior. 60% vai direto para as prefeituras, ou seja, 40% dos recursos que não são vinculados obrigatoriamente à saúde, que vão para outras entidades que não diretamente executivo. Certo? Aqui um pouquinho sobre o perfil das emendas de saúde, né? Então, falei aqui das prefeituras e fundos municipais. Então, as grandes entidades, né, assim, então, as Santas Casas, a Paz, a ACD, concentram também um volume importante desses recursos. Tá? Então, aparece bastante. Na hora que vocês baixam a lista das emendas, essas entidades aparecem bastante. Tá? Aparecem também outras entidades de assistência, e, como a Denise falou, todas que prestam serviços para o SUS. Tá? Então, aqui, 12% das emendas de saúde foram para as Santas Casas, tá? Quase 13%. Tá? E o valor quase equivalente ao número de emendas, 146 emendas, das 1.216 no total. Tem emendas no mínimo de 10 mil, que esse ano já não vai poder, tá? E emendas de 2 milhões. Então, teve algum deputado que direcionou 2 milhões de reais numa emenda só para uma Santa Casa. Tá? A PAI também teve uma emenda, a maior emenda de 500 mil, a ACD a maior emenda de 200, e teve prefeitura que teve a maior emenda de 2.453.000, que é exatamente metade do valor que o gabinete tem, né? É exatamente o limite que ele tem para a saúde. É uma emenda só para uma prefeitura. Tá? E aqui, um pouco em termos de distribuição, né? A maioria foi para custeio, tá? Quase 50% para custeio, então, inclusive, aquisição de medicamentos. 4% aqui para ambulâncias, eu devia ter colocado na ordem, né? Obras, e aí obras têm ampliação, reforma, criação de um novo núcleo e tal, 6%, e aquisição de equipamentos imobiliário, aqui eu não incluí carros, tá? Então, só equipamento imobiliário médico mesmo, então, equipamentos de ultrassom, equipamentos para fazer exame neurológico, uma economista falando de coisa de saúde, né? Que vergonha. Mas, enfim, está tudo lá no detalhamento dos objetos, certo? Então, esses 4 itens aqui já dão 80% dos valores direcionados. Tá? Pode ser que, na hora de filtrar, como filtra por texto, alguma coisa em termos de obra, reforma, talvez não tenha aparecido, e esse número seja até maior, por exemplo. Tá? Mas é basicamente esse tipo de... você viu que até na hora de abrir ali já aparece isso, né? Qualquer análise, se abre qualquer página meio aleatória da lei, vai aparecer esse tipo de coisa. Tá? Agora, das emendas gerais, tem uma coisa que é interessante. Tá? Aqui estão todas as secretarias por ordem alfabética, porque depois quer procurar alguma específica, né? Então, a que mais recebe emendas, tá? Em termos de quantidade, é a Secretaria de Desenvolvimento Social, e, em termos de quantidade e valores, a Secretaria de Planejamento e Gestão. Tá? A Secretaria de Planejamento e Gestão recebe muito, né, porque ela, dentro dela tem um leque, né, uma amplitude maior de direcionamentos dos valores, né, das possibilidades. Algumas outras secretarias têm alcance mais restrito mesmo dentro do seu escopo. Tá? Então, essas são as que mais receberam. Em terceiro lugar, aqui, esportes. Tá? Saneamento e recursos hídricos. O que mais? Casa militar, também. Certo? Agricultura. Tá? Então, depois a gente disponibiliza essa apresentação para vocês podem ver com mais calma. Tá? Esse total geral não representa essa soma, porque... No ano passado, pelo menos, eu acho que esse ano não vai poder, passaram algumas emendas sem direcionamento. Eu acho que ficou, tem até um asterisco lá, vocês podem ver na lei, ficou um asterisco, acho que para ser direcionada depois, eu não sei porquê. Esse ano, provavelmente, isso não vai poder acontecer. Tá? Bom, e aqui, o que a gente viu? Né? Pegando aquelas maiores, as 3 maiores. Desenvolvimento social. Em desenvolvimento social, você tem ainda muitas emendas que são para saúde e assistência, né?
Então, muitas APAES estão lá, por isso que é, no mínimo, 50% para a saúde. Mas não entra na rubrica da Secretaria de Saúde. Entra na rubrica de assistência social, de desenvolvimento social. Né? Tanto que são 2 rubricas orçamentárias diferentes, para os 50% da saúde e para os outros 50%. Isso é tecnicalidades da operação do orçamento. Certo? Então, o que são para a saúde, sim. Tá? Para a paz, muitas entidades de apoio ao câncer, muitos. Asilos, outros tipos de assistência a pessoas com deficiência. Tá? E vai para muitas prefeituras, tá? E entidades religiosas também. Em que tipo de uso? Tá? Muito investimento. Então, obras, aquisições de máquinas, equipamentos, veículos. Certo? Secretaria de Planejamento e Gestão. Aí é predominantemente, tipo, 99% de prefeituras. Por isso que as emendas gerais têm 60% só para prefeituras. Tá? E o que essa secretaria recebe? Muita obra de infraestrutura urbana. Tá? Então, principalmente recapeamento e iluminação. Parte de saneamento entra mais na Secretaria de Saneamento e não nessa. Tá? Então, tem recapeamento, tem obra viária mesmo, construção de viaduto, ponte. Certo? Economista que saiu da saúde agora está falando de ponte. Né? Revitalização de praças, revitalização ou criação, né, de praças, algumas atividades que são minimamente tangenciam ali lazer, cultura e esportes, mesmo dentro de planejamento e gestão. Então, uma obra, às vezes, de mais, né, um porte maior, que não fragmenta entre o que vai para a Secretaria de Planejamento e o que vai, por exemplo, para a Secretaria de Esportes. Certo? Fica uma obra com maior orçamento. Tá? E aí, esporte, juventude e lazer. Tá? De novo, predominantemente prefeituras, mas também tem grêmios, associações recreativas, clubes, tá? E associações de moradores, associações de jogadores de algum esporte específico, certo? Oi? Federações, isso. Tá? E o que essa secretaria, né, que tipos de coisas aparecem muito? Aquisição de academia ao ar livre, essa aparece bastante. Playground também, para crianças. Execução de programas. Então, uma associação ou uma agremiação tem um programa esporte na terceira idade. Então, vai um recurso para a execução desse programa. Essa execução tem os seus critérios, né, definidos dentro do que é possível dentro desse convênio. Provavelmente, folha de pagamentos é uma coisa que não pode. Tá? Mas tem a possibilidade dessa execução desses programas. Tá? Construção e reforma de equipamentos esportivos, quadras, piscinas de skate. Aqui eu vi, por exemplo, piscina que também é usada como equipamento de saúde para dar hidroterapia. Então, tem equipamentos que conseguem contribuir com 2 frentes de trabalho simultâneas. Né? E é bom que potencialize o uso do recurso público nesse sentido. Tá? Então, tem pistas de skate, tem muitas quadras de boccia. É verdade, eu nunca mais tinha ouvido falar isso desde os anos 90. Mas tem muitas quadras de boccia. Mas, enfim, isso é o que ressalta no agregado, né, dos principais valores que são destinados. Eu tenho aqui, depois, se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida, eu posso abrir e consultar aqui na hora e respondo para vocês. Tá? Acho que esse era o último slide. Era o último slide. É isso, obrigada. Samira, super obrigada. A Samira é conhecida como a nerd do mandato. Denise e Samira, obrigada. Assim, a minha sugestão são mais ou menos 3h30. A gente dá 10 minutinhos, pode ser, para esticar a perna, tomar uma água e ir ao banheiro, voltar aqui daqui a pouquinho. O Zé Nildo vai estar com a gente vai abrir para dúvidas, debate e tudo mais. Então, deixa eu ver que horas são. 15h35 de volta? 15h35 de volta. Ah lá, está 27, aqui pelo relógio daqui. Então, 15h37.